Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma receita aqui no canal da Círculo. Meu nome é Milena Miranda, eu sou do time de artesãos e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa bolsa quadriculadinha trançada com o fio náutico da Círculo, um par de alças de madeira também da Círculo. Eu escolhi esse modelo oval nessa tonalidade mais escura, mas saiba que qualquer uma das alças de madeira da Círculo é possível acoplar nessa receita. Você pode adaptar de acordo com o seu gosto, que a Círculo tem várias opções. Além disso, a gente vai utilizar uma agulha de crochê número 5 milímetros. Se você tiver o ponto bem apertadinho, você pode utilizar uma número 6, tá? Vai ficar mais fácil de você manusear. Nessa bolsa nesse tamanho, a gente utilizou um rolo do fio náutico, você pode escolher a cor da sua preferência, mas eu vou deixar a numeração da cor desse azul lindo aqui para vocês e também a numeração desta cor aqui, que ela é tipo um marsala, né? Uma cor que tá bem alta, também para vocês se inspirarem. Mas saiba que a Círculo tem uma cartela de cor bem legal aí para vocês escolherem. Além disso, nós vamos precisar de uma tesoura para fazer os cortes aqui conforme a gente for montando a nossa peça. Uma fita métrica, se você quiser acompanhar. Eu vou ensinar a peça de acordo com pontos, mas você pode se basear com centímetros também, se você preferir. Uma agulha de tapeceiro para a gente fazer os arremates, dessa bem grandona. E um isqueiro, tá? Por que um isqueiro, prof? Porque esse fio aqui, que é o fio náutico, ele é um fio de polipropileno. Esse fio aqui, quando a gente arremata, a gente consegue queimar, ele dá uma derretidinha nessa ponta e a gente deixa essa fixação muito legal e bem fixa, tá? Então, para essa nossa receita, essa é a lista de materiais que você vai precisar. E agora vamos colocar fogo nas agulhas. Então, a gente vai começar a nossa bolsa. E é o seguinte, gente, essa é uma receita bem tranquila de vocês fazerem, mas ela é uma peça que requer uma montagem. Então, a gente vai trabalhar somente os pontos básicos aqui, porém, na hora da gente montar, é a parte que vai precisar de mais atenção, certo? Então, aqui, gente, nós vamos começar com o nosso fio náutico e a nossa agulha de crochê escolhida aqui. Eu vou estar utilizando, como comentado, a de número 5 milímetros, para que a peça ela não fique tão folgada, né? Os pontos não tão abertos, ok? E aqui a gente vai começar fazendo um total de 8 correntes e na segunda de fora para dentro a gente vai trabalhar só pontos baixos no vai e vem, vai e vem. E nós vamos ter que ter 6 partes, tá? As 3 primeiras partes, que são essas daqui, a gente vai precisar tecer um total de toda essa lateral aqui. A gente começa com 8 pontos e a gente volta com pontos baixos, tendo 7 pontos baixos para sua largura. Eu vou tirar a medida para vocês aqui em centímetros, tá? Para vocês terem uma base, caso você queira utilizar a malha da Círculo, por exemplo, para fazer. Mas eu vou deixar aqui, ó. 7 pontos baixos me deu 7 centímetros aqui na minha tensão de ponto com a agulha número 5. E para essas 3 primeiras partes, a gente vai tecer um total de 21 carreiras, tá? Então, 3 dessas partezinhas que são essas faixas de 7 centímetros por 20 centímetros ou 7 pontos baixos por 21 carreiras. Depois, a gente vai tecer mais 3 partes que também vão ter essa largura de 7 pontos baixos. E a gente só vai subindo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Carreira por carreira. Porém, a gente vai tecer essas outras 3 com 23 carreiras de comprimento, tá? Por quê? Porque depois, quando a gente intercalar e fazer esse quadriculado, a gente vai precisar de um lado um pouquinho maior para que esse volume do transpasse se encaixe. Então, para essas 3 faixas aqui, vai dar 7 centímetros de largura, ou 7 pontos baixos, por 22 centímetros, ou 23 carreiras, ok? Agora, você pode sim pegar o marcador de ponto aqui da Círculo, que a gente vai colocar o trançado aqui para que a gente consiga ter 2 facetas exatamente dessas daqui, para depois a gente montar a nossa bolsa.
O que é legal que a gente faça agora, antes de já fazer a montagem também, é nós fazermos os arremates com o fio náutico aqui, de cada retângulo, de cada pedacinho que a gente crochetou, 3 de cada tamanho certinho que eu passei para vocês. Então, como que eu gosto de fazer? Eu vou pegar o final aqui, que eu cortei e arrematei, e com cuidado aqui com a minha agulha, eu vou trazer esse rabicho, que eu chamo, esse restinho de fio, aqui pra dentro, tá? Em um dos lados pra cá, e vou dando uma puxadinha pra ele sair ali da borda. E esse acabamento não ficar extremamente na borda, tá? Vou vir com a minha tesoura e eu vou cortar deixando um dedinho, 1 centímetro aqui de fio. E a gente vai, sim, utilizar o nosso isqueiro para fazer esse arremate. Então, esse fio aqui da Círculo, que é o nosso fio náutico, ele é um fio de polipropileno. Ele é um plástico, então quando a gente queima, ele derrete, com isso a gente consegue apertar e o próprio fio derretido vai colar na superfície e não deixar todo esse trabalho se desfazer, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu isqueiro, com cuidado, tá, gente? Principalmente se a sua chama estiver grande assim, igual a minha, pra não queimar seu dedo. Você vai queimar um pouquinho, apagar, deixar ficar um pouquinho menos quente. E aí, a gente vai apertando essa parte derretida pra ela colar na superfície, tá? A gente vai fazer esses acabamentos em todos os fiozinhos dessas 6 partes. E aí, você vai tentar, gente, fazer esse acabamento pra dentro, tá? Então, você vai escolher um lado e de cada ponto você vai acabar e arrematar colando assim para dentro. Porque quando a gente for montar, essa parte vai ficar lá de dentro da nossa bolsa. Feito esses arremates, a gente vai deixar essas facetas aqui maiores para baixo, tá? E essa última que você fizer aqui, ó, você não vai cortar o fio, porque depois a gente já vai passar costurando a união de toda essa volta para que todo esse trançado ele fique como se fosse uma parte da nossa bolsa. Vou vir então com a primeira facetinha menor, tá? Sempre tente se atentar de deixar essa parte dos arremates pro mesmo lado, tá? E aí, eu vou colocar ela assim, neste começo. Sempre intercalando, uma parte por cima, uma por baixo, uma por cima. Na próxima, essa daqui tá por cima, então eu vou colocar ela por baixo, posicionando aqui, por cima e por baixo, tá? Fique tranquila que ela vai se assentar na hora que a gente for costurar, mas a gente já vai montar para que depois a gente coloque os alfinetinhos e ela fique certinha pra gente passar o ponto. E aí, a última parte também, aqui em cima, esta parte por baixo e os 2 cantinhos por cima, tá? A gente vai ter um quadriculado dessa forma. E agora, né, pra ficar mais fácil, você vai vir com os seus alfinetinhos de segurança aqui da Círculo e colocar nas pontas e em cada parte que a gente tem essa separação, para ficar mais fácil da gente manusear na hora de costurar toda essa borda. Então, eu vou colocando os meus alfinetinhos aqui. E aí, a nossa peça, ela fica segura, tá? Você vai vir aqui, nessa última faceta que a gente deixou o fio sem cortar, o meu tinha soltado o último pontinho baixo, e a gente vai passar unindo toda essa lateral. Então, ó, pra essa alça aqui, eu vou pegar bem no cantinho aqui da outra faceta. Essa parte, ela fica bem apertadinha pra gente unir, é normal, tá? E eu vou ir pegando sempre uma alça de um dos retângulos, aqui na altura que a gente tá fazendo, uma alça do outro lado, e eu vou puxar passando pontos baixíssimos, tá? A gente vai fazer essa união aqui desta parte com pontos baixíssimos. Então, tente sempre pegar uma alça daqui, para não ficar muito grosso, pra gente passar essa costura, ok? Aqui, gente, vocês vão precisar ter um pouquinho de controle, de cuidado nesse acabamento,
para que essa união deixe a peça toda certinha. Então, vocês vão unindo, a gente colocou os alfinetinhos só para a peça não desmontar inteira, mas vocês vão medindo aqui, ó, deu esse tanto aqui, esse tanto aqui do meio começa e termina aqui, e essa faceta pra cá, ela tem que vir até aqui, tá? Pra que essa união, ela deixe as faixas bem juntinhas e não vá ficando torto, sempre unindo com um ponto baixíssimo. Agora, sem segredo, eu vou fazer essa união por toda essa extensão, tá? Por toda essa volta. Eu não vou fazer aumento nos cantos, a gente vai passar um ponto aqui, deixando alinhado até eu chegar desse lado aqui que eu comecei. Feito, então, as duas laterais, né? Porque a gente vai ter que fazer duas abas iguais nesse mesmo processo. Aquelas quantidades que a gente fez aqui, a gente vai replicar para fazer outra aba. Você vai localizar, ó, o lado do avesso, que é o lado que você deixou os acabamentos, e colocar avesso com avesso. Preste atenção, porque não vai ter um quadrado, a gente vai ter um retângulo, tá? Tem um lado, como a gente viu, que vai ter um pouquinho mais de largura. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a união de 3 laterais, deixando uma parte aberta, que vai ser a parte da abertura da nossa bolsa, e que depois a gente vai costurar a nossa alça de mão aqui de madeira maravilhosa da Círculo. Então, como que eu vou fazer essa união? Nesse segundo quadrado que eu terminei, também não vou cortar o meu fio aqui. Vou pegar, ó, o cantinho que rebate do outro lado em um fiozinho só, e passar um ponto baixíssimo e dar uma apertada. Eu vou fazer isso porque agora eu vou virar a peça do lado certo para eu poder crochetar. Fiz isso, eu vou fazer uma laçadinha aqui para subir o ponto. E agora, com todo amor e carinho, a gente vai trabalhar pegando uma alça desse Vzinho que se forma desse lado e uma alça de cá, sempre as que estão mais próximas uma das outras, que seriam as de dentro, tá? E aí, a gente vai laçar um ponto baixo. Então, eu vou vir aqui deste lado, pegar uma alcinha só e na mesma linha do outro lado, pegar uma alcinha, laçar e fazer um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a volta também, nas 3 laterais, tá? Deixando esta parte de cima aqui aberta, que vai ser a parte da abertura da nossa bolsa. Então, com todo cuidado, a gente vai vir cantinho por cantinho, pontinho por pontinho, criando pontos baixos pra gente unir essa lateral. Depois que a gente terminar de costurar toda essa volta da peça, a nossa base da bolsa vai estar, ó, praticamente pronta, com seu quadriculado, e a abertura aqui da parte de cima pra gente colocar as nossas coisas. Agora, pra gente fazer a união da nossa alça, você pode escolher, na verdade, se você vai querer utilizar ela assim, de ladinho, ou se você quer colocar ela assim, por que não? Você pode brincar aí com o posicionamento da sua alça, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu terminei aqui, eu vou dar uma última laçadinha, vou cortar o meu fio e arrematar, e depois fazer o acabamento, né, com o nosso isqueiro, escondendo esse fio na parte de dentro da bolsa, tá? Por quê? Porque agora a gente vai fazer a união dessa nossa alça com uma agulha de tapeceiro. E aí, como que eu escolhi fazer aqui com vocês? Passar com agulha de tapeceiro nos 2 ladinhos. Passar várias vezes assim de forma circular nesse lado, e a mesma coisa com a outra alça do outro lado aqui, posicionando ela na mesma altura para que ela fique assim, tá? E pra gente, então, fixar essa nossa alça, nós vamos fazer o seguinte, você vai posicionar a sua alça de madeira, tá? Eu, como eu mostrei pra vocês, eu escolhi esse formato oval, com essa madeira mais escura. E nós vamos utilizar para fazer essa fixação a agulha de tapeceiro aqui da Círculo e um pedaço do nosso fio náutico, ó, um tantinho assim já dá. Eu passei 4 voltinhas, que vai aparecer 4 fios aqui, em
2 cantinhos aqui para essa fixação, que já foi suficiente para ela ficar bem presinha. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro do tamanho grande aqui para poder passar o fio náutico. E eu vou nivelar aonde eu quero que fique, ó. Então, esse lado que eu fiz aqui já pra ter certinho, eu peguei mais ou menos nessa parte aqui, nos 2 quadradinhos que aparecem do canto, bem aqui no sentido mais fechadinho. Aí, você vai olhando e vai tentando nivelar. Então, por exemplo, aqui eu comecei de dentro pra fora. Vou colocar o meu fio aqui, passando nessas 2 lapelas. Então, aqui vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado. Achar um buraquinho nivelado que passe aqui no tanto que você quer. Pronto. E você vai puxar o seu fio e deixar um rabichinho aqui dentro, ó. Depois a gente precisa dele para fazer o arremate. E aí, vou moldar aqui, posicionei certinho. Ele vai rebater igual eu fiz do outro lado, bem aqui neste começo. E eu vou de dentro pra fora, de fora pra dentro, nesse jeitinho mais circular, por 4 vezes, fazendo essa volta. Tentem não girar esse fio aqui pra ele ficar retinho e visualmente mais bonito nesse acabamento. Aí, eu venho de novo aqui por dentro, um pouquinho mais pro lado. Passo pra cá. E assim, eu vou nivelando essa minha alça por 4 vezes isso. Feito dessas 4 vezes, ó, você posiciona certinho a sua alça pra ficar os 2 lados. A gente vai fazer isso com as 2 alças. Se você quiser, você pode deixar esse espaçamento maior, tá? Eu gostei de deixar com esse tamanho. E aí, você pode dar uma puxada, ó, nesses 2 fios pra ficar bem preso na alça aqui dentro. E você vai, ó, com a agulha de tapeceiro, também do lado de dentro, passar o resto dos 2 rabichos aqui um pouquinho mais pro lado pra dar mais uma fixação. E depois a gente queimar essa pontinha pra colar. E aí sim, essa alça fica bem presa e não soltar quando a gente utilizar, tá? Então, ó, eu escondi um pouquinho aqui pra dentro. Daí, eu venho com a minha tesoura, deixo ali 1 centímetro, um pedacinho. Venho com o meu isqueiro aqui também, aquela coisa de com cuidado. Dou uma queimada nesse pedacinho que eu cortei pra ele derreter. Espero dar uma secadinha. E dou uma apertadinha para que essa parte derretida, ela cole e literalmente segure esse acabamento, tá? Ó, eu fiz isso em todos os cantinhos de dentro. A gente vai fazer isso, ó, com o fio que a gente terminou de costurar e com esse outro que a gente colocou o começo e deixou, tá? Então, esse daqui, não se esqueçam de deixar um pedacinho pra gente fazer a mesma coisa. Vou vir aqui com a agulha de tapeceiro, passar neste rabicho, colocar aqui por dentro de alguns pontos, depois cortar e arrematar com a queima usando o isqueiro. E aí, a nossa bolsa vai estar prontinha aqui, bem diferente para vocês utilizarem. E aproveitem, não esqueçam de curtir esse vídeo, de seguir a Círculo nas redes sociais e também aqui no canal para você se inscrever. E quando você fizer essa receita e qualquer outra receita da Círculo, não esqueça de utilizar a nossa hashtag #SempreCírculo, que a gente adora ver os produtos tecidos pelas mãos de vocês. É isso, até a nossa próxima receita!